Retenção 2%, quem retém rei. Só observe o sentimento. Retenção 2%, quem reta é Deus. Agora potencialize o movimento. Tá de hack, eu sei dá pra ver. Se tiver drenado, se prepare pra sofrer. Maravilha te espero depois daquela porta. Se for estreita tem vitória, se for larga tem derrota. Caminho difícil se entregando ao desconforto. Hoje de marola no asfalto, amanhã no heliporto. Em retenção, paz e sabedoria é o que você encontrar. Se tu for malandro, tu vai se ligar. E aí, fala senhores, como é que os senhores estão? Salve NoFapers, salve aos 2% que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Um salve a você que mais uma vez está aqui nesse canal, assistindo mais um episódio. Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho de 2026, e hoje eu estou completando 2.165 dias praticando NoFap e retenção seminal sem recaídas. Lembrando que eu não fico contando os dias, tá? Imagina se todos os dias eu ficasse paranoico, querendo saber a quantos dias de NoFap e retenção seminal eu estou. Fiz muito isso no começo, nos meus primeiros 100 dias talvez. Depois eu simplesmente deixei um contador no celular e de tempo em tempo ia lá e dava uma olhada e via quantos dias eu estava. Afinal de contas, quando eu decidi fazer essa streak inquebrável, no meu coração, na minha alma e no meu espírito eu tomei a decisão de que isso iria ser um lifestyle, um estilo de vida. Eu faria disso como regra de fé prática, justamente porque eu entendi que isso iria trazer transformação na minha vida e de fato trouxe. Inclusive também hoje eu estou completando 23 dias sem tomar café, 23 dias sem ingerir nenhuma substância que contenha café ou cafeína, ou seja, café, chá verde, chá preto, chá mate, chimarrão, tereré, cacau, guaraná em pó, guaraná, refrigerante, Coca-Cola, tudo que contém a cafeína eu já não tomo há 23 dias. E quando eu olho para essas contagens, eu sei que muitas vezes parece ser radical, parece ser loucura, e dependendo da pessoa que vem aqui assistir esse vídeo fala, putz cara, esse cara ele é muito extremista. Ele simplesmente começa a marcar as datas das coisas que ele está cortando e quer que se dane todo mundo e literalmente um cara extremista. E começa a falar contra as coisas. Mas deixa eu falar algo para vocês, tudo isso são coisas que transformaram a minha vida. Dá uma olhada lá, tá vendo esses cachorros gigantes aqui, ó? Tem na cidade de vocês também, esse bando de capivara? Inclusive transformou a minha vida. O dia que eu descobri os malefícios que tinha a cafeína, tomei uma nobre decisão de que eu iria bater contra toda a indústria da cafeína, que são todos esses alimentos que contêm cafeína. Eu iria bater pesado, inclusive se você voltar alguns episódios atrás, você vai ver 4 episódios profundos onde eu destrincho sobre a cafeína. E tem muitos episódios que vão vir pela frente ainda, tá? Eu não falei nem 1% ainda do que eu quero falar sobre a cafeína, mas enfim, não é o episódio de hoje. Então, só para vocês saberem, 2.165 dias em NoFap em retenção seminal, 23 dias sem café e sem cafeína. Mas, por que eu fiz questão de falar essa data para vocês hoje? Para mostrar que é realmente possível você transformar a sua vida, é possível você mudar a sua história, é possível você mudar os seus hábitos. Inclusive, não sou só eu que estou tendo a vida transformada com o NoFap e retenção seminal, e até mesmo também com a retirada do café e da cafeína. Inclusive, quero que vocês comentem aqui embaixo quantos dias de NoFap vocês estão, quantos dias de retenção seminal vocês estão, e se vocês também já experimentaram parar de tomar o café e a cafeína. Para você que talvez esteja querendo mudar de vida, mudar de mentalidade, mudar a história, mudar sua persona, mudar o seu alter ego, mudar literalmente quem você é, cara. E deixa eu falar algo pra vocês, dá pra mudar sim, da água pro vinho. Tem como você transformar toda a sua história simplesmente num único passo, pum, uma tomada de decisão. Só que, já dizia, e tem tudo a ver agora com o tema, e eu vou entrar no tema desse vídeo, já dizia um cara muito sábio, que não tem como você se curar com a mesma mentalidade que você adoeceu. Ou uma outra expressão que também é atribuída ao mesmo autor,
Não tem como você resolver um problema com a mesma mente que o criou. Quem disse isso não foi ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. Essa frase é até então atribuída a ele. Ninguém consegue resolver um problema com a mesma mente que o criou. Sendo essa frase dele ou não, o significado chega a beirar o absurdo de tão poderoso que é e de tão verdadeiro que é. Não tem como você resolver um problema, meu irmão, com a mesma mente que você criou. Não tem como você se curar com a mesma mente que te adoeceu. Ou seja, não tem como você viver uma nova vida com a mesma mentalidade da vida antiga. E basicamente é isso que eu vou resumir o episódio de hoje. Inclusive, se já não fez sentido para você e você quiser sair do episódio, fica tranquilo. Só que se até aqui já fez sentido para vocês, eu gostaria que você clicasse no botão curtir aí embaixo. Clica no curtir, porque isso me ajuda a cada vez mais trazer mais conteúdo para vocês e o algoritmo entregar para mais pessoas também. Não só curtir, mas comente e ao mesmo tempo também clique no hypar. Toda mudança na sua vida, ela vai ter que passar por algo chamado processo de decisão, tomada de decisão. Só que para haver uma tomada de decisão, você tem que entender que você está saindo de um ponto A, você vai ter que cruzar uma linha ampla até chegar no ponto B. E dentro desse processo de transformação é onde você vai ter que passar por níveis. E é loucura, mas nessa última geração nós estamos vivendo uma geração onde muitas pessoas estão se despertando desse sistema. E despertar do sistema é algo extremamente louco, maluco, doloroso, porque você começa a contemplar a vida como de fato ela é. E é como se algumas vendas fossem tiradas dos seus olhos e você começasse a enxergar todo o emaranhamento dessa grande elite e o que eles fazem, justamente para nos escravizar, nos manter em estado de prisão mental, que automaticamente nos condiciona a uma prisão física, alterando todo o padrão da nossa realidade. E aí quando você toma essa decisão de mudar de vida, inevitavelmente vai ter que acontecer o que Albert Einstein disse, que não tem como você resolver um problema com a mesma mente que o causou, e não tem como você se curar com a mesma mente que adoeceu. Então, cara, se você de fato quer vencer pornografia, se você de fato quer vencer esses vícios masturbatórios, se você de fato quer vencer qualquer outro tipo de vício e mudar a sua história, vai ter que ocorrer um processo chamado mudança de mentalidade. E isso vem a partir de algo chamado despertar. Você vai perceber que dentro da sociedade existem dois tipos de despertar. Existe o despertar coletivo, que é quando uma massa ou um conjunto de pessoas estão vibrando no mesmo estado de consciência, de evolução, de expansão, e aí sim ocorre um despertar coletivo, como por exemplo, algumas pessoas estão num evento, e nesse evento é levado vários níveis de consciência, e cada nível de consciência sendo explorado vai gerar um despertar coletivo, ou seja, várias pessoas se despertam no mesmo momento. Só que isso é muito difícil, isso é muito raro e em ocasiões especiais. Agora, o despertar que de fato vai mudar a sua vida, e é esse que você deveria buscar, é o despertar individual. E esse parte tão somente da prontidão e da aptidão do próprio indivíduo em se despertar, em estar disposto a ter as vendas tiradas, porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. Ou seja, todos nós temos a capacidade intrínseca dentro de nós de despertar, mas poucas pessoas conseguem de fato. Por quê? Porque muita gente quer despertar, e quando eu falo despertar é mudar de vida. É vencer o vício em pornografia, é vencer o vício em masturbação, é ativar o seu alter ego, é viver uma novidade de vida, é viver uma vida transformada. Muita gente quer mais quando entende que precisa se despir da mente que causou o problema, ninguém mais quer. Quando entende que você vai ter que romper com hábitos e padrões antigos que estava te aprisionando, ninguém mais quer. Então assim, o sistema ele causa um emburrecimento coletivo. O emburrecimento coletivo gera uma obscuridade coletiva, onde ninguém consegue despertar. Perceba que a maioria das pessoas que entram nesses meus vídeos, que são feitos cortes, que vão para as redes sociais, como o nosso canal Clube 2%, que é o nosso canal de corte lá no Instagram, como por exemplo, Clube 2%, lá no Kawaii, no TikTok, vocês vão perceber que a galera zomba do que eu estou falando. As palavras que eu falo geram dores e comichões no ouvido dessas pessoas. Por quê? Porque a palavra de um desperto parece ser uma loucura. Então as pessoas, elas querem sim, muitas vezes vencer o vício, mas quando eu digo para elas que elas precisam passar por um processo de abstenção, de erotização, parar de ficar batendo uma bronha, parar de ficar vendo pixels, parar de ficar gozando, ejaculando para mulheres
que está do outro lado do aparelho celular, que está lucrando com o seu vício, lucrando com a sua dor, lucrando com a sua dependência, essas pessoas vão me chamar de extremistas. E aí elas começam a tirar sarro. Ou seja, essas pessoas vão conseguir um despertar na vida? Nunca! Não vão conseguir despertar, porque quem zomba do conhecimento e da sabedoria torna-se escravo e filho da ignorância. Então não tem como essas pessoas despertarem. Inclusive, outras pessoas passaram por essa terra tentando despertar multidões. E muitos conseguiram vários feitos, mas o maior modelo para nós é Cristo. Cristo, Buda e outros avatares que passaram por aqui conseguiram gerar muitas vezes um despertar coletivo, que é quando várias pessoas estavam juntas e reunidas, ou muitas vezes um despertar individual, que era quando ele se aproximava de um único discípulo e num bate-papo, numa conversa, aquela pessoa ela tinha então a sua percepção desperta e ali ocorria o grande despertar. Mas assim, a maioria das pessoas não querem isso. E Albert Einstein, que foi considerado o gênio dos gênios, o sábio dos sábios, o QI dos QIs, simplesmente já soltou a frase há muito tempo atrás: não tem como você resolver um problema com a mesma mente que o criou. Ou seja, não tem como você curar com a mesma mente que adoeceu. Então, cara, precisa ocorrer algo chamado desapego. E a proposta que eu sempre vou fazer para vocês é: fiquem pelo menos 30 dias praticando NoFap e retenção seminal. E vocês vão perceber que esse próprio processo de abstenção, de abstinência com relação a esses vícios, vai inevitavelmente explorar uma área do despertar. É como se você tivesse um hack para despertar mais rápido. Já ouviu falar em hack? Hack significa você romper com uma barreira de segurança, ou seja, você atravessar um sistema de segurança. Basicamente isso é hackear. E tem como você hackear a sua mudança, o seu estilo de vida, o seu alter ego, a sua transformação, simplesmente quando você acessa uma chave que quebra uma barreira de segurança. E a barreira de segurança é a nossa própria mente tentando nos manter prisioneiros daquilo que os nossos hábitos foram feitos. E no caso, seus hábitos de fugir de problemas, é por isso que você foge para a pornografia, problema o dia inteiro no trabalho, problema o dia inteiro na sua casa, problema o dia inteiro no relacionamento, você vai para onde? Você vai para a fuga emocional. Todo vício é uma rota de escape, todo vício é uma rota de fuga. E todas as vezes que você se sujeita ao vício, você está fugindo do problema. Você está fortalecendo uma ramificação neural que está relacionado a fugir de problemas. Vício, conforto. Conforto do quê? Com relação aos problemas. Então, todas as vezes que você foge, é isso que ocasiona. E o que isso acaba gerando em você? Uma falsa percepção da realidade. Então, todas as vezes que você pratica NoFap e retenção seminal, você se abstém desse padrão, você cria novas ramificações. A própria retenção seminal e o NoFap vai restaurar o teu cérebro, tá? E quando eu falo de restaurar o teu cérebro, eu falo num padrão fisiológico mesmo. Teu cérebro vai começar a operar diferente. Cara, você vai ter energia. Pra vocês verem aqui agora, aqui é um sol de meio-dia. Tô caminhando no meio de um sol de meio-dia. Provavelmente vocês viram que não tem seres humanos andando a pé aqui. Tem pessoas andando de carro, andando de moto, mas por quê? Um sol escaldante, cara. Mas assim, eu tenho energia e disposição absurda para poder andar aqui. E ao mesmo tempo que eu tô andando, tô num nível rápido, agora aqui já é uma subida. Então inevitavelmente começa a dar um pouco de fadiga, mas perceba que, cara, tem energia aqui para ficar gravando vídeo, gravando episódio, porque a retenção seminal, a própria energia do NoFap vai fazer com que você tenha muito mais vitaminas, muito mais minerais, muito mais nutrientes dentro do teu corpo. Isso vai trazer vitalidade para você. Então, os próprios 30 dias que você ficar em NoFap em retenção seminal, vai como se fosse uma chave virada no teu cérebro e o despertar começa a acontecer. Tanto que muita gente fala: Crispim, eu comecei a praticar NoFap e retenção seminal e os meus parentes começaram a sair da minha frente, começaram a se distanciar, os meus amigos começaram a se distanciar, no trabalho as pessoas estão se distanciando, meu relacionamento talvez começou a passar por alguma crise inicial. Normal, você está saindo do seu padrão vibracional e está aumentando o seu estado vibracional. E as pessoas com as quais você convivia, dentro desse contexto seu, elas ainda estão no mesmo padrão, mas você começou a subir. Então é inevitável. Quem não consegue te acompanhar na corrida, inevitavelmente fica para trás, se ausenta e se distancia de você.
Mas não é porque você quer, mas é porque você começou a avançar mais rápido em um nível mais alto. Vibração alta vai simplesmente atrair vibração alta. Quem estiver em vibração baixa simplesmente vai se distanciar. Então, para que você consiga vencer um problema, você não pode utilizar a mesma mente que foi causado. A mente que causou um problema é uma mente problemática. A mente que resolve um problema é uma mente desperta e resoluta. Perceba que sempre quando você resolve um problema, você sobe de nível, não é? Quando você era criança, qual que era resolver seu problema? Era um brinquedinho quebrado. Resolvia o brinquedo quebrado, ganhava um outro brinquedo mais evoluído. Mesma coisa videogame. Quais que eram seus BOs? Eram os níveis iniciais. Primeiro nível, aí tinha lá o primeiro chefão que você tinha que matar, pum, matava o chefão, você ficava feliz, mas ao mesmo tempo te dava uma ansiedade, você ficava apreensivo, por quê? Porque agora é o próximo nível. O nível vai ser mais difícil, os chefões também vão ser mais difíceis, mas, não sei se vocês já perceberam, até mesmo no videogame, isso que eu tô falando aos mais antigos, tá? Sempre que ao mesmo tempo desbloqueava um novo nível e viria um chefão muito maior, os poderes que eram te dados também eram condizentes e concernentes ao nível que você tinha avançado. Putz, assim é a vida, cara. Quando você desbloqueia isso em NoFap e em retenção seminal, isso não significa que você não vai ter BO mais no dia a dia. Só que agora, cara, agora a sua briga é de gente adulta, entendeu? Agora seus problemas vai ser os problemas de alguém que está em alta vibração. Tá? Já parou pra pensar? Em baixa vibração você vai ter problemas do mesmo jeito, só que problemas de pessoas de baixa vibração. E é o quê? Cara, problemas medíocres, que não te trazem resultado e nem evolução. Mas agora o problema de uma pessoa que é desperto é um problema de nível A. E com o problema de nível A você tem a mentalidade do nível A, já não é a mente adoecida que está tentando resolver o problema, não. É a mente de alguém saudável. Já não é a mente de alguém viciado que está tentando resolver o problema, não. Agora é a mente de um desperto. Então, cara, basicamente o que eu queria apresentar para vocês nesse episódio de hoje é que você precisa desbloquear uma outra mentalidade. É por isso que nesse canal aqui nós somos chamados de A Vida 2%. Por quê? Porque é um estilo de vida. 2% é uma minoria. Cara, é muita pouca gente, se vocês pararem para analisar. Pega a nível mundial, 2%, cara, é uma fagulha, uma gota espalhada por cada parte desse globo plano, se é assim que a gente pode dizer. É pouca gente. Então assim, vocês são privilegiados de serem despertos. E por isso vocês deveriam ser gratos, porque literalmente, ser desperto é um privilégio. Você anda na contramão de todo mundo, mas ao mesmo tempo, você desfruta e vive o que somente 2% foram programados e criados para desfrutar. Então 2% é uma frequência vibracional. Eu entendo que muitas pessoas às vezes passam por esse canal e falam: esse cara fala um monte de maluquice, ou ele fala muito difícil, eu não consigo entender, ou ele fala de uma forma que eu não dou conta de assistir até o final. Normal. 2% é uma frequência vibracional. Se não tiver nessa frequência, não entende. Se não estiver nessa frequência, não se interessa. Se não estiver nessa frequência, não curte o vídeo. Se não estiver nessa frequência, não comenta. É assim que funciona. Mas se estiver desperto, tu vai olhar e tu vai falar: cara, putz, tudo que ele está falando aqui para mim faz sentido. É a nova frequência, é o novo movimento que eu estou vivendo. E eu posso dizer para você que você criou uma outra mentalidade. E a mentalidade que você criou, como o próprio Albert Einstein já tinha passado o segredo, você não está utilizando a mesma mente que foi a causadora do problema para resolver, não. Você adquiriu uma mentalidade de 2% para resolver o problema. Você não está utilizando a mesma mente que te adoeceu para te curar, não. Agora você está utilizando uma mentalidade de 2% para te curar. E é por isso que agora você está muito mais bonito, muito mais viçoso, muito mais autoconfiante, falando com convicção, falando com propriedade, chamando a atenção das pessoas. Uma mudança na voz, mudança na tonalidade, mudança na aparência. Por quê? Porque você está utilizando um novo estado vibracional. Então, basicamente, a minha missão, dentro desse canal e dentro desses episódios, desde o primeiro episódio, quando eu estava lá num quiosque que está do outro lado aqui, bem lá na ponta lá, primeiro episódio que eu gravei para vocês, onde eu estava com a barbinha bem curta, sem boné, e eu simplesmente disse assim, ó, eu disse assim: eu decidi vir para o YouTube falar a verdade sobre o NoFap. Vocês viram que quando eu gravei aquele vídeo, acho que de 10 minutos mais ou menos, a hora que terminou, primeiro que eu nem iria gravar, estava caminhando no lago e me veio na mente assim:
grava um vídeo pro YouTube. Aí eu falei, mas eu vou falar o quê? Tá, você já está tantos dias em NoFap, em retenção seminal, fala que você decidiu vir gravar. Beleza. Sentei, utilizei um bloco como um tripé e comecei a gravar. Tinha jet ski no fundo, turistas nadando no lago e tudo mais. E eu gravei. Celular simples, sem microfone, sem nada, simplesmente gravei. E a hora que eu terminei de gravar, eu olhei pro vídeo e falei, não vou postar, mas nem ferrando. Só que cheguei em casa, meu coração e minha alma começou a queimar e disse, vai lá e posta esse vídeo, vai ser o primeiro de muitos. Simplesmente fui lá e postei. No outro dia, 1000 visualizações. Falei, como é que é? O canal com 0 inscritos, 1000 visualizações? 1000 pessoas assistiram meu vídeo? Ali, cara, nasceu um desejo ardente de uma chama que sempre falava para mim, construa uma mentalidade de uma minoria, onde essas pessoas vão caminhar em direção ao contrário de uma grande multidão. O canal nem se chamava ainda Vida 2%, nem tinha noção de que iria ter essa proporção, de que várias pessoas iriam se despertar através desse canal. Simplesmente uma voz interior falou para mim, vocês vão caminhar na contramão desse sistema e da Matrix. Criei o canal, na época ainda se chamava Sem PMO, sem pornografia, sem masturbação e sem orgasmo. Até que um dia eu tive um sonho sobre os 2%, que era uma minoria caminhando na contramão de uma multidão. E aí eu simplesmente abri um livro que estava na minha estante, ele ainda estava envelopado, e a hora que eu abri, no livro falava assim, que o diabo controla 98% das pessoas e apenas 2% consegue escapar. E aí nasceu a comunidade A Vida 2%. Nós somos aqueles que não somos controlados nem pelo sistema, nem pelo diabo. Pelo contrário, somos 100% conectados com o Criador e buscamos o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso aprimoramento mental. E nós sim, somos conhecidos como os despertos. Então, senhores, para que vocês consigam viver em novidade de vida, que é sempre o que Cristo tentou trazer para nós, uma nova vida, uma nova perspectiva e muito mais do que isso. Quando tudo isso aqui terminar, habitar uma nova vibração e uma vibração elevada, nunca é com o mesmo estado de consciência e nunca é com a mesma mentalidade. São sempre níveis acima. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte, tudo que você está vivendo aí, talvez você já esteja feliz. Putz, Crispim, já estou vivendo umas par de coisa boa, hein? Cara do céu, está acontecendo tanta coisa boa na minha vida. Ou talvez você vai dizer assim, Crispim, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. A minha pergunta para você é a seguinte, você está preparado para o próximo nível? E se eu disser para você que o próximo nível é um nível de maior estado de consciência ainda, maior nível de energia ainda, maior nível de motivação ainda, maior nível ainda de conexão com o Criador, maior nível ainda de saúde, maior nível ainda de força física, maior nível ainda de prosperidade, você está preparado? Se vocês estiverem preparados é porque vocês atingiram um novo estado de consciência. O que Albert Einstein já dizia, vocês entenderam. Isso inclusive também um homem chamado Paulo, dentro de uma carta chamada Carta aos Romanos, ele vai dizer assim, não vos conformeis com esse mundo ou com esse século, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com vocês. Percebam que ele disse assim, ó, não vos conformeis, conformeis é andar conforme, é estar dentro de uma forma. Os 2% não foi criado para viver dentro de uma forma. Que forma é essa, Crispim? A forma que o sistema colocou. Todo mundo quadradinho, todo mundo fazendo as coisas, mesmas coisas iguais, ouvindo as mesmas músicas, vivendo como NPC. Não, não, não. Apóstolo Paulo, um homem desperto, ele diz, ó, não vos conformeis, não entre na forma desse mundo. Mas vocês têm que ser renovados pela renovação, têm que ser transformados pela renovação do vosso entendimento. O que é transformado pela renovação do vosso entendimento? É adquirir um novo estado de mentalidade. Metanoia, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Criador. Então, vocês estão preparados para o próximo nível? Comenta a palavra-chave aqui embaixo, ó. Eu estou preparado para o próximo nível. Dá conta ou não? E lembrando, ó, se você estiver preparado para o próximo nível, grandes coisas estão por vir. Mas lembre-se, se você não estiver disposto também, automaticamente você vai viver drenado. E se tiver drenado, se prepare para sofrer. Comenta aqui embaixo. Eu estou pronto, eu estou preparado para o próximo nível. Tamo junto, senhores. Até depois do fim. É só o começo.